Fala, viajante, esse é o canal Partiu Por Aí e hoje nós vamos falar da viagem do Tony, da segunda viagem desse ano, onde ele volta à Europa e visita lugares incríveis como Estrasburgo, Luxemburgo, Paris, Londres, Ilhas Faroe, Copenhague e, cara, muita coisa, então segura aí que eu vou chamar o Tony, beleza? Segura aí que lá vem o vascaíno aí. Segura aí, olha aí. Cuidado para não cair, Tony. Fala aí. E aí, viajantes do canal Partiu Por Aí. É muito bom estar de novo com vocês. Estou de volta. Já até algum tempo a gente já era para ter gravado esse programa, a gente acabou não conseguindo, mas antes tarde do que nunca. Não é verdade, meu estagiário? Então estamos de volta e vamos conversar muita coisa, hein? Porque eu cheguei em Estrasburgo, passei em Colmar, que é uma cidade muito bacaninha, muito bonitinha. Passei em Heidelberg, passei em Luxemburgo, Trier, fui para o norte de Luxemburgo, ali pelo interior de Luxemburgo, passei lá também, bacana. Dali, vou para Copenhague, conheci partes da Dinamarca, também mais para o norte da Dinamarca, Ilhas Faroe, Islândia, dei a volta, finalmente fiz o Golden Circle, e terminei em Londres, onde fiz aí uma caminhada bacanérrima. Eu vou conversar com vocês daqui a pouco, vou mostrar tintim por tintim dessa viagem espetacular que foi feita aqui, o correspondente internacional do canal Partiu Por Aí. Beleza, pessoal? É isso aí, tiozão. Solta a vinheta, vamos mandar bala. Solta a vinheta, vai! Então, pessoal, hoje nós vamos destacar os principais pontos dessa viagem. Eu sei que esse negócio é muito grande, então vai render mais de um programa, mas não tem problema. Senta o pau aí, Tony. Conta pra gente como é que foi a sua viagem, detalhes, mapas, fotos, tudo assim, aquelas fotos lindas. Pessoal, não repara a qualidade do fotógrafo, não, tá bom? Um abraço aí. Vai no jogo. Vamos lá, pessoal. Olha, para você, primeiro, né? Repare que o meu circuito, os lugares todos que eu visitei, eles fazem um circuito, né? Por que eu optei por começar e terminar em Paris? Porque de todas as opções que eu teria para começar essa viagem, essa era a mais em conta. Então, toda vez que você estiver montando um planejamento, que você tiver a possibilidade de fazer um circuito, verifique, já que você vai chegar e sair pelo mesmo lugar, verifique quais as opções que você tem. Então, por exemplo, nesse meu circuito, eu podia chegar e sair por Estrasburgo, por Heidelberg, pela Dinamarca, mas elas são opções boas? Não. Opções boas são sempre aquelas opções que a gente chama de hub. É um lugar que recebe muito voo. Então, dentro desse conceito, o que seria o melhor para mim? Paris, Charles de Gaulle, ou Heathrow, em Londres. Só que Heathrow estava mais caro do que Paris. Então eu optei por Paris, por isso que eu cheguei lá. Beleza? O primeiro conceito que é importante foi esse. Dali eu peguei um trenzão dentro da estação Charles de Gaulle. Tem um trem que você... A estação Charles, o Charles de Gaulle, né, o aeroporto internacional de Paris é gigantesco e você lá dentro tem estação de metrô e estação de trem. Tudo, obviamente, meio que junto, né? Então você consegue pegar o trem ali e ir para outros lugares dentro da França. Peraí, tiozão, só um minutinho. Lá não tem metrô não, cara. Charles de Gaulle tem não. Não, é o RER. É o RER que é o trem. É metrô, meu filho. É metrô que chega em Paris, porra. Ah, não, peraí, pô. Falou de Paris, bisonhou, eu não posso aceitar isso não, cara. Senhor. Bisonhou, não posso aceitar isso. O RER, ele tem parque subterrâneo ou não tem? Tu vai por cima da terra o tempo todo? Não, aquilo é um trem, pô.
Não bizonha, não carioca bizonha. o negócio. Não, rapaz, é metrô. Pessoal, olha só, é sobre trilhos, tá bom? Assim, ficou satisfeito. Tá bom. É sobre trilhos. Então Não, você pessoal, tem depois realmente... está dizendo... seja lá como for, no programa de país, nós vamos esmiuçar isso muito bem, tá? Mas é o seguinte, o que ele está querendo dizer é que dentro do aeroporto de Charles de Gaulle, você pega um trem e chega no centro de Paris, beleza? Isso, mas eu não precisei fazer isso, tá? Por exemplo, quando eu viajei, a viagem anterior minha, vocês devem lembrar que eu cheguei no Heathrow e fui para York, mas eu não pude fazer isso direto. Do Heathrow, eu tive que pegar o metrô para o centro de Londres, mais especificamente a estação King's Cross, que é aquela lá do Harry Potter. E de lá eu peguei um trem subindo e indo para York. Nessa opção agora, em Paris, eu não precisei fazer isso. No próprio Charles de Gaulle, eu tinha a opção de pegar para leste e ir direto para Estrasburgo. Tá? É isso, beleza. Então, do aeroporto de Charles de Gaulle, você pode vir para o centro da cidade, se você quiser, ou você pode pegar direto um trem para Estrasburgo ou para outras cidades, né? Por exemplo, quando eu fui para Londres, desci no Charles de Gaulle, peguei um trem até a estação Gare du Nord, no centro de Paris, e dali peguei o trem para Londres. Então, são detalhes importantes da cidade. Que é o Eurostar, né? O trem que Exatamente. Que é o que você deveria ter pegado aquela vez que eu falei, em vez de ir de avião, mas deixa para lá, deixa para o final. Eu tinha pesquisado, te falei. Aí, pessoal, olha o que acontece, né? Cheguei em Estrasburgo, visitei Estrasburgo, fiz um bate-volta para Colmar, então, de trem, 30 minutinhos você chega em Colmar, vai lá, visita Colmar, cansou, já encheu o saco, volta para a estação, pega o trem de volta, Estrasburgo. Então vamos lá, Tony, vamos botar o mapa aqui, ó. Vamos botar o mapa para já ilustrando o que você está falando, só um instantinho. Vamos, bota o mapa aí. Beleza, pessoal, então esse aqui é a cidade de Paris, tá? Então o Tony foi daqui para Estrasburgo. Vamos lá. De trem está indicando um trajeto de 1h46, é mais ou menos isso? Foi mais ou menos isso que eu fiz, 1h50 mais ou menos, uma coisa assim. O trem fica bem na divisa com a Alemanha aqui, né, pessoal? Olha. Fica, é numa região... Alemanha. Exato, uma região que historicamente ela é muito contestada, ela é uma região que está na França hoje, mas ela também já pertenceu à Alemanha. Essa região aí chama-se Alsácia. A Alsácia, ela já foi do Sacro Império Romano, por um tempo virou francesa, depois na Guerra Franco-Prussiana virou alemã, na Primeira Guerra voltou a ser francesa, durante a Segunda Guerra ali, os nazistas pegaram de volta e depois que eles perderam a guerra, voltou a ser francesa de novo. É interessante que essa cidade, ela, apesar de ser uma cidade francesa, ela tem toda uma característica alemã. Então, a arquitetura, nome de rua tem, inclusive, nos 2 idiomas. Isso é uma curiosidade bastante interessante desse lugar, né? Não só dessa cidade, dessa região, né? E aqui mais abaixo está Colmar, por aqui, ó. Colmar, é aí mesmo. Então, aqui mais abaixo está Colmar. E esse aqui Colmar, é o Rio. 30 minutos. Esse aqui, pessoal, Rio Reno, que é a divisa entre a Alemanha e a França hoje, né? É isso aí, Tony? É a divisa natural, Aí você foi para Estrasburgo, fez um bate-volta em Colmar, não é isso? Isso, eu fiquei um dia em... Não dormi em Colmar, não. Eu fiquei um dia inteiro em Estrasburgo, Fiquei um dia inteiro num bate-volta em Colmar, e aí no dia seguinte eu saí daí e fui para Heidelberg. Tive que fazer algumas
baldeações para chegar lá, né? Baldeação de trem mesmo. Então, você sai de um lugar, vai para outro, pega ali e tal. Mas deu tudo certo. E passei o dia inteiro em Heidelberg. Heidelberg para cá, olha. Isso. Ela é colado, é da Alemanha, né? Colado na fronteira também, né? Exatamente, já do outro lado do Rio. Na verdade não é bem na fronteira, porque ela está um pouquinho mais para cima e a fronteira cai para a esquerda. Dá para ver aí, ela cai para o oeste, né? Mas ela mas ela é de fácil acesso. O que eu quero dizer é isso, né? O trem, ele, num certo ponto, você faz uma baldeação e pega um trem alemão, né? Você vai, se eu não me engano, eu fui até Mannheim. Mannheim é aqui pertinho, olha. Ou não foi Mannheim, não. Mannheim foi quando eu fui para Luxemburgo. Foi para Karlsruhe, daqui embaixo. Aqui. Karlsruhe. Se eu não me engano, foi aí que eu fiz a baldeação. Tá? Fiquei em Heidelberg, como eu disse, fiquei um dia só, foi mais do que suficiente para visitar o que eu queria. De Heidelberg, eu fui para Luxembourg City, que é a capital de Luxemburgo. Luxemburgo, pessoal, ele é um país, né? Ele é um principado, Luxemburgo é principado ou é ducado? Eu não sei. Lembra disso? Teria que olhar aí na Wikipedia, pessoal. Aí você vai falar, mas qual é a diferença? A diferença é que se ele for um principado, o chefe da nação lá é um príncipe. Senão ele é um grão-duque. E existem alguns aí, né? Mônaco, por exemplo, é o principado, né? Mas eu acho que, se eu não me engano, Liechtenstein é um grão-ducado. É o grão-duque de Liechtenstein, que é o chefão da monarquia lá do lugar. Luxemburgo eu não me lembro. Eu acho que é um ducado. Mas, enfim, é um país, né? É soberano e a capital é a cidade de Luxemburgo. Muito bacana, tem uns desníveis de terreno enormes, tem aqueles parques com o rio lá embaixo e tal, muito bacana de se visitar. Eu fiquei um dia inteiro visitando só Luxemburgo e no outro dia eu, na minha preparação, tinha percebido que os lugares que eu queria visitar em Luxemburgo, eles não tinham tours para visitar. E eu ia levar muito tempo se eu pegasse um transporte público. Então, eu nesse dia, e só nesse dia, eu aluguei um carro e passeei por ali. Quando eu estava montando esse passeio, né, eu percebi que tinha uma cidade que eu até então não conhecia, não tinha escutado nada sobre ela, chamada Trier. É uma cidade do lado alemão. Bota aí Trier. Sabe que depois você falando de Trier, eu me lembro que na viagem que eu estou contando aí, pessoal, eu vou passar em algumas cidades dessas também, tá? Estrasburgo, Luxemburgo, tudo mais, né? Faz parte daquela minha viagem que a gente está fazendo na Road Trip Europa, tá? O pessoal pode seguir aí no canal, a Road Trip Europa, e algumas dessas cidades vão estar incluídas nessa viagem que eu estou contando lá. Agora, quando o Tony falou de Trier, eu falei, mas que cidade é essa, não sei o que e tal. Aí depois, cara, quando eu vi as fotos aqui, eu me lembrei que na época que eu estava pesquisando, que eu fui a Luxemburgo, eu não consegui encaixar Trier, acabei não fazendo, tá? Mas aí eu me lembrei que era uma cidade bacana e surpreendeu, não é isso, Tony? Olha, eu diria que Trier foi uma das gratas surpresas dessa viagem. Vou dizer por quê. Estrasburgo é super conhecida. Colmar é uma cidadezinha queridinha. São conhecidos. Heidelberg é interessante, mas não é tão assim, né? Não é tão... É turística, estava cheia,
mas não é aquela coisa, Só que Trier não é quase comentado. Gente, Trier é sensacional. Eu diria que eu passei o dia quase que inteiro lá, porque esse dia que eu peguei o carro, eu cheguei 8 horas para pegar o carro, e eu fui entregar o carro mais tarde da noite, né? Na verdade, eu fui entregar o carro na madrugada, já indo para o aeroporto. Trier eu fiquei quase que o dia inteiro lá. É muito bacana, muito bacana. Uma herança romana fortíssima. Temos o ponto forte lá, é a Porta Nigra, que é um portão gigantesco, com toda aquela coisa romana e com aquele material, eu não sei o que é aquilo, não sei se é um mármore negro, não sei o que é muito comum, inclusive, nas construções lá de Edimburgo, aquele negócio meio cinza, meio escuro, é como ela é feita, né? E é chamada de Porta Nigra, tá até ali já no mapa que o Flávio está mostrando. Aí, além disso, você tem um teatro romano, você tem o circo romano, você tem a igreja, que hoje é uma igreja cristã, que era o palácio onde o Constantino tinha o seu trono. Hoje é uma igreja cristã, bem na praça principal, digamos assim, de Trier. Tem um comércio bacana, tem várias coisas interessantíssimas assim em Trier. Eu diria que foi uma surpresa muito legal, cara, conhecer essa cidade. Vamos postar as fotos já daqui? Vamos. Então, vamos fazer o seguinte, vamos voltar um pouquinho e mostrar fotos de Estrasburgo, Colmar, né? Luxemburgo e Trier. Vamos parar com o mapa por enquanto e vamos mostrar as fotos dessa parte, porque tem coisa bacana para mostrar, pessoal. Olha, as fotos de Estrasburgo estão sensacionais, tá? O que eu ia falar, essas fotos, elas são de celular. Pessoal, o Estrasburgo é uma cidade que para mim é muito intrigante. Primeiro assim, antes de mais nada, é uma cidade linda. É muito bacana, arquitetura peculiar, Alsácia, muita coisa ligando. Olha essa foto, cara. Olha esse lugar. É muito legal. Eu dei muita sorte aqui, porque isso foi no primeiro dia. Eu cheguei tarde lá. Eu cheguei 7, mais ou menos, da noite. Então, até me colocar as coisas lá na acomodação que eu tava e tal, eu corri pra rua. Obviamente, início de verão, tava 8h30 da noite, que ia o sol se pôr. Então, nesse horário, eu peguei próximo a Golden Light, que dá uma luz maravilhosa, dourada. Então, vocês podem ver. Então, por que eu fui a Estrasburgo? Por 2 motivos. Primeiro, porque a Alsácia é muito bonita, tem essa característica nas suas construções, um pouco francesa, isso é a estação de trem, eu cheguei aí. Um pouco francesa, um pouco alemã, né? Agora, ela guarda uma outra coisa que para mim era muito curiosa, que a gente vai falar no Gardilu, que foi a epidemia da dança. São pessoas que do nada começaram a dançar e não conseguiam parar, morreram, teve muitas pessoas que morreram por causa disso, e isso já aconteceu em algumas partes do mundo, mas essencialmente começou em Estrasburgo. Isso me encucava. Será que tem lá? Quando eu vi que Estrasburgo era perto de Colmar, aí eu falei, tenho que ir ver, né? Então isso aí é o centro de Estrasburgo, é o caminho, né, entre a estação de trem, eu fiquei nas imediações, e o centro antigo. A primeira delas que eu fui visitar foi essa praça aí, não tinha mais tanta coisa assim não, chama Place Kleber. Foi um mosteiro, depois foi não sei o que, virou uma praça hoje, não é nada demais. Aí tirei foto de algumas igrejas no caminho, até que eu fui para a Catedral Notre Dame de Estrasburgo. Essa aí, ó. Né? Que é essa aí. Sensacional, sensacional. Muito bonita mesmo. Olha lá.
É uma pena porque a lente que eu tinha não me dava abertura para fazer uma foto melhor, né? Então, era o que eu podia, era isso aí, mas o lugar é apertado, né? Você não tem como chegar muito para trás e dar ângulo para fazer as fotos. Eu ainda cheguei aí cedo, mais tarde isso fica lotado de gente, é turista passando para tudo quanto é lado, né? Então tem aí a igreja, esse é o interior da igreja. Né? É a catedral de enorme. Né? É enorme. Catedral de Nossa Senhora de Estrasburgo, né? Notre Dame de Estrasburgo. A curiosidade que o pessoal acha que Notre Dame só tem uma, que é lá em Paris, né? Na verdade, não. Eu achava isso antes de saber. Na verdade, Notre Dame é Nossa Senhora. Então tem Nossa Senhora, assim como aqui, né? Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora não sei o quê, Nossa Senhora da Penha, que aqui no Rio é muito conhecido, o pessoal faz muita promessa, subir na escadaria de joelho, né? Então é igual aqui. E esse relógio astronômico é lindo e ele é muito visitado. Só que, volta uma, por favor, isso é um relógio astronômico. Toda hora ele faz umas gracinhas lá com aqueles bonequinhos e solta musiquinha e não sei o que. É muito bonito. E ele tem uma fila que fica lá fora para visitar só ele e algumas outras partes dele que são muito específicas. Eu não tinha tempo para entrar naquela fila, não fiz essa visita, mas é muito interessante. Em memória lá dos soldados americanos mortos. Americanos, que morreram na libertação da Alsácia. Eu vou falar de Alsácia também, pessoal, especialmente no campo aí que o Tony não transita muito, né? Que ele gosta muito de cruz cátara, não sei o quê, né? E eu vou falar de vinhos da Alsácia, vinhos brancos, coisas maravilhosa dessa terra aí, cara. Guardo muito boas lembranças. Tem algumas fotos também da catedral e da cidade. Aí ele se afastou bastante para poder fazer um plano. Foi o máximo que eu consegui aí. E ainda fica ruim, né? Porque ela parece que tá caindo para trás, né? O ideal seria uma grande angular com um drone. Mas eles não deixam subir o drone aí. Se subisse o drone aqui, cara, seria legal demais, né? Aí é uma multa de 500 euros, né? Não dá não, né? Meio salgado. Eles só multam ou eu retenho o drone também, Antônio? Cara, eu prefiro não saber. Eu não me arrisco de jeito nenhum. Melhor, né? 500 euros, meu amigo. 500 euros. Você viu lá a multa de 500 euros, você viu? Alguém me falou, eu não sei se aqui seria isso. Na Espanha, a multa é 500 euros. É de 500 aqui euros. Tem, pessoal, esses barcos, olha. Você pode fazer passeios de barco pelos canais, né? Várias cidades da Europa tem isso aqui. Né? Eu particularmente não curto esses passeios. As poucas vezes que eu os fiz, deu aquela sonolência, porque você já tá cansado, tá andando pra caramba. Aí tem esses momentos aí, você baixa a energia, dá aquela soninha, eu falei, não vou pagar pra ficar cochilando em barquinho, eu prefiro andar Isso, pô, bisonhando de novo, você dorme no barquinho, pô. Vem cá, e na excursão, tu dorme a vanzinha da excursão? Ou toma um chazinho para dormir? Não. O cara começou a andar, para mim, alguém fica cantando uma canção de ninar, eu já apago. Aliás, eu lembrei um negócio que eu não posso esquecer, cara. E vou contar para você e pros nossos viajantes. Por questão de 2 semaninhas, eu não pego o vulcão em atividade na Islândia. 2 semanas depois de eu chegar, o mesmo lugar que eu fiz o trekking, vamos mostrar para vocês, entrou em erupção de novo. Poxa, por quase, hein? Pouquinho só.
Isso aí é um palácio que tem lá, chama Palais Rohan. Ele tem várias exhibitions, né? Várias exibições lá dentro. Ele era, se eu não me engano, a casa do príncipe, a casa do duque. Agora eu não me lembro aqui, não tô com nada anotado. Mas ele era a casa de alguém da nobreza. E você tem uma série de coisas ligadas à paleontologia, né? Esqueletos, gente do lugar, coisas romanas, coisas até mesmo vikings eles têm. E tem um outro, olha, são ritos funerários do período neolítico, né? Me parece que a Alsácia, Flávio, eu não sabia disso. A Alsácia, ela é rica em sites do neolítico. Tem muita coisa para o paleontólogo, que os paleontólogos descobriram lá, né? Não sabia. Eu também não sabia. E esse museu, ele é rico nisso. Ele tem muita coisa mesmo. Ô, Tony, os vikings estiveram aí ou só tem coisas deles? Eles estiveram. Quando tem isso é porque tem restos, né? Chegou coisa lá, sim. Na série Vikings, eles vão até Paris, né? Até aquele lance, né? Tem um viking famoso, Rolo, que é personagem do Vikings mesmo, não é do Ragnar? Eu não vi tudo, não. O Rolo é personagem. Para nessa foto que eu quero explicar alguma coisa disso aqui. Mas ele é o cara que vai até Paris e fazem um acordo com ele. E ele ganha alguma parte lá de cima da Normandia, se eu não me engano, para ser o chefão, um duque, um conde. Ele vira um nobre, ele aí muda de lado, né? Ele começa a defender a galera contra os vikings. Malandro pra caramba. Mas ele existiu e ele é personagem, ele é uma personagem do filme, da série Vikings ali, se eu não me engano, no 1, no 2 ou no 3, uma coisa assim. Isso aí é uma carruagem funerária, cara. É muito interessante. Eles colocavam os mortos naquela carruagem e ela aí era enterrada junto com o cara. Mostra a carruagem aí. Aquela que tá atrás aqui. Cara. Aí, isso aí é como se fosse um rabecão, cara. Olha isso. Isso é original, tá? Isso aí é original. Isso aí foi achado numa tumba neolítica, tá? Bem interessante, né? Isso aí dá a história da foto, hein? Dá. É muito interessante. Estamos falando aqui de ideias para o canal, pessoal. História da foto. Temos muitos conteúdos. Isso aí. O segundo episódio está no ar já. Tá no ar já. Vamos produzir o terceiro, já tá filmado, vamos só botar no ar. Então, pessoal, isso aí era isso. O morto era colocado aí e ele era enterrado com essa caída. Aqui conta a história, né? Isso é um ritual ali daquela região. Quando eu estava conversando com o Tony, fazendo a pauta aqui, a gente foi lembrando de temas para o Gardilu. Aguardem, Gardilu, olha isso. Olha, tem muito artefato romano, né? Pode ir passando. Coisas romanas ali, né? A região da Alsácia foi uma região com uma presença romana muito forte, né? Fez parte do Sacro Império Romano. Aí, ó. Diversas tumbas. Eles não conseguiram dominar um pouco mais ao norte, né, Tony? Até a Alsácia foi, né? Mas lá mais para cima eles não conseguiram, né? Eles tiveram dificuldades com os povos germânicos. Isso, chamava de os germânicos, com os escoceses também tiveram problema, né? Aí são moedas que tinha na época, moeda romana, o romano. É um santuário que foi descoberto lá. Aí, ó.
Eu faço questão de tirar foto das plaquinhas para depois, com a Mitra, né? Para depois estudar o assunto e me aprofundar na internet para poder trazer outras histórias interessantes para vocês, pessoal. Essa é uma coisa que eu vou passar a fazer também. Eu não fazia, não. Tirar foto das plaquinhas, né? Parece que o cara tá mordendo a perna, né? Parece. Tu consegue morder tua perna? O cara que conseguiu. Cara, se eu chegar nessa fase, acho que eu vou conseguir também. Quando eu chegar nessa fase. Muito legal, cara. Isso aqui foi o que? É um museu? Isso é um museu que é? Isso é o Palais Rohan. Ah, aquele palácio. É o palácio. Ele é em frente à catedral, na lateral dela. Uhum. Eu fiquei hospedado bem perto da catedral. Bem perto. Eu já preferi, para não ter que andar com mala, já que eu estava chegando de trem. Eu fiquei na rua em frente, eu andei 100, 200 metros no máximo com a mala. 2 minutos andando, eu estava na acomodação. Da estação, você foi para a hospedagem, com 100 metros. E aí, da minha hospedagem para aí, eu andei uns 15 minutos, mais ou menos. Essa é uma dica legal, né? Pessoal do canal. Você está viajando de trem, se hospede perto da estação, né? Facilita a tua vida. Eu estava de carro, então o que eu procurei? Um lugar que tivesse estacionamento acessível para poder deixar o carro. E aí, eu procurei algo o mais próximo da catedral possível, porque é onde tudo é o centro antigo. É onde está tudo. Naquela época, o euro estava muito baixo, cerca de R$2. Então, não estava nem aí pagar 20 euros por estacionamento, estava nem aí. Hoje 20 euros já não encaro, não. A coisa tá complicada, meu amigo. Tá complicada. Aí são diversas partes, né? E aí tem aí catedral de novo, a porta, né? Aí, tá vendo como é? Ela fica numa praça assim muito espremida entre os prédios, né? Então, tem uma praça. Não tem espaço para você tirar uma foto adequada, né? A foto delas é nesse estilo, ou então com uma grande angular que distorce muito, ou um drone para quem tem autorização lá do governo deles lá para poder fazer. E essa praça, pessoal, é como o Tony está falando, é muito movimentada, né? Dia todo à noite, galerão. Então, todo dia a gente ia para essa praça aí, dar um rolezinho assim. E uma coisa para quem não está acostumado com a Europa é que a Europa não é igual aqui no Brasil. Você, às vezes, cedo, você já tem coisas acontecendo e tal. A Europa só começa o pessoal a abrir o olho 10 horas da manhã. Então, se você vai cedo para a rua, você não tem ninguém. Se o teu objetivo é esse, vai cedo, que você encontra menos gente, a maior parte das coisas não estará aberta, né? Você vai, por exemplo, uma ou outra igreja fica aberta e tal, mas você não vai ter gente passando na tua frente. Pode ser que um caminhão de entrega ou outro te atrapalhe, mas normalmente você consegue fazer isso, né? Até às vezes para comer, tomar café é mais difícil você ir cedo, porque não tem nada aberto, você vai ter que procurar, por exemplo, ou uma padaria mesmo, especificamente padaria, ou um mercadinho para comprar alguma coisa, porque é complicado. Antes das 10, nada funciona. Isso aqui é um prédiozinho, pessoal, tá vendo aí, bem no estilo alemão, né? Como o Tony está falando, muita influência alemã aqui na região. Já é outra igreja. Essa é uma igreja reformada, é uma igreja protestante chamada L'Église Saint-Paul.
eu não consegui entrar, eu estava com o horário que eu peguei no Google de funcionamento dela, cheguei lá, ela estava fechada, não tinha muito tempo para ficar esperando, passei ali, esperei um pouquinho. Essa é uma praça, é uma praça famosa lá, é a Place de la République, não sei se fala République ou République, é a Praça da República, né? E lá embaixo é o Palais do Rini, só que ele não é aberto, ou não, pelo menos não estava aberto à visitação. Daí eu voltei. Essa praça fica muita gente fazendo piquenique, verão europeu é todo mundo na rua, né? Então você sai dali, volta para essa região ali do Rio, né? E tem esse lugar que o Flávio está visitando, está mostrando, foi uma visita que eu fiz ao museu que é chamado de Alsatian Museum. É o Museu da Alsácia. Ele mostra como é que eram essas casas, são aquelas casas no estilo alemão, como é que elas eram, porque é como se fosse um apartamento aquilo, né? Grandão, tal, casa grande. Como é que elas eram por dentro? Como é que era a mobília? Como é que era tudo? É esse museu aí. Olha o andador da criancinha. Maneiro. A mobília original. Você sabe que eu não consegui descobrir o que é isso aí, cara? O quê? Esse Volta um. Esse? Eu não sei se isso aí é para tomar banho, se isso é uma... Eu não sei o que é isso, cara. Eu tentei descobrir, mas não tinha ninguém para explicar lá perto. Isso aí tem um monte igual, tá? Vocês vão reparar, tem um monte. Mas eu realmente não sei. Não sei se é uma mini sauna. Eu não sei o que é. Não sei o que é. Mas você vê que tem o interior do prédio, né? Então aqui é a parte da cozinha, né? A gente já mostrou o quarto e tal. Aqui já é meio que uma copa. Aqui já outra coisa, né? Ó, mais uma carrocinha também aí deles. O rabecão também, a carroça. É a carroça. Outro daquele negócio. Isso aí é de uma comunidade judaica, né? Porque isso aí é uma sinagogazinha que tinha ali. Obviamente que isso é um museu, tá, pessoal? Eu não fui nesse museu, não. Isso eram as caras que o pessoal colocava nas portas, eram muito comuns naquela época. Aí era uma exposição, uma capelinha. Casinha, cara, maneiro. Mais daquelas caras, como se fossem gárgulas, né? Isso também é cultural, é deles lá. Aquelas caras feias e tal, né? Aí me parece que é uma forja. É o ferreiro, né? O ferreiro fazendo os utensílios, as tesouras, alicate, né? Sai de lá, novamente você passa. Esse rio, ele está presente na cidade inteira quase, né? Você tem a maior parte dela girando em torno do riozinho, é muito bonito, né? Ornamentado com essas flores nas pontes. A cidade inteira, né, cara? Muito Alguém bonito. tá cuidando dessas plantinhas aí, senão, né? Então, tipo assim, é um cuidado enorme com as coisas. Muito bacana. A ponte de São Thomas. Porque ela tem uma espécie de eclusa lá, e essas eclusas são famosas. E é também uma foto bastante comum de Estrasburgo. Então eu fui nessa região, você tem esse parque aí ladeando o rio, e isso aí eu tô andando em direção. É uma cidade que não é muito grande, dá para se visitar toda a pé. E é a melhor maneira, toda a pé. Andamos muito. Olha o estilo das casas, cara.
Aí é já para as ruas de dentro, né? E aí é a região das Eclusas que eu comentei. A foto famosa de Estrasburgo é de lá para cá. É passado essa torre para lá. Né? Mas tem a Ponte do Cisne, que é essa aí, né? Tem Pont Couvert de Estrasburgo. Essa é a Ponte do Faisan, o nome dela, que é a Ponte do Cisne. Ficam 2 cisnezinhos ali. Na hora que eu fui, eles estavam um bicando o outro, estavam meio desentendendo ali. Tipo um certo jogador de um time com o seu treino, o seu preparador físico, né, Flávio? Sabe qual é? Sério que tu quer falar do Vascão? Pô, vamos falar do Vascão, então. O Vascão ganhou ontem. Tá rolando um UFC. Vamos falar de outra coisa. Vamos falar do UFC que rola no vestiário flamenguista. Cara, o couro comeu lá no vestiário. O couro comeu, rapaz. Pô, e o Pedro parece ser um cara maneiro, né? Por que houve que o cara embolachou ele lá? Cara, adoro esses restaurantes aqui na beira do rio, né, cara? Eu gosto disso, você não. Você tá ali, toma uma tacinha de vinho e tal. Hoje, olha, eu já falei que o meu perfil está mudando, eu tô ficando um pouco mais velho, talvez eu faça algum tá virando vovô, moleque. Tem jeito, né? A idade chega para todos. Tá tomando chazinho na excursão. Eu ainda faço... O meu foco hoje é exploração. Eu quero conhecer os lugares. Então, essa coisa mais contemplativa, ficar olhando o riozinho. Isso aí eu deixo pro vovô do canal para ele fazer os roteiros desse jeito. O meu roteiro é mais acelerado. Vamos conhecer as paradas, vamos conhecer os negócios, tudo e tal. E aí não dá tempo. Se você for fazer assim, eu vou ter que ficar 1 ano de férias. Bem que eu queria isso, né? Você já fica quase meio ano de férias, né? Vamos falar. Não é má ideia, não seria má ideia ficar 1 ano de férias, viajando. Não, vou me aposentar e tirar férias para sempre daqui a pouco. Pois é, esse rio, como eu falei, ele está nos lugares mais importantes de Estrasburgo. Você pode ver aí, né? Pegou um pássaro no alto lá. Ah, é. Eu ando bastante, mas faço certos pitstops, né? Levo uma garrafinha de vinho na mochila, um sanduíche, não sei o que, para ali, para aqui, toma um café, um sorvete, não sei o que e tal. E aquele pitstop estratégico para... Eu às vezes faço, às vezes eu dou um gás e termino mais cedo porque estou cansado. Esse dia aí, por exemplo, foi o primeiro dia da viagem, ainda estava cansado. Eu sinto muito o fuso horário. Então, os primeiros 2, 3 dias eu ainda fico cansado rápido e tal, me incomoda. Tava calor, porque nessa hora aí tava calor, né? Então, acaba sendo cansativo, né? Não, e tem outro detalhe, né? Eu tenho um contador de passos no meu celular que fica sempre ativo. A minha média de caminhadas nessas viagens aí foi de 15 quilômetros por dia, meu amigo. Não é pouco, não. É mais ou menos isso, né? No dia eu tava com uma bolha gigante no pé, e tem que ficar encapando o pé com um esparadrapo, que eu levo 2, 3 rolos novos para saber que eu vou ter condições de passear e tal, porque a ideia é conhecer os lugares. Se você começar, meu pé tá com bolha, não sei o que, não vou andar, aí já era. Aí a gente é o que acontece na Golden Light de novo. A Golden Light aí. Já tá na Golden Light, olha isso. E ali, ó, já tá perto. O que é incrível da Golden Light, cara, que quando ela aparece eu fico louco, porque é o seguinte, são poucos minutos, é muito pouco tempo, ela vai embora, entendeu? Ela vai embora, então, assim, eu fico louco procurando o ângulo e tudo mais. Para o pessoal de casa que gosta de fotografia, mas não é fotógrafo, vou explicar rapidamente enquanto o Flávio vai passando essas fotos aí. São fotos muito bonitas da região. Essa foto aí é muito conhecida de Estrasburgo, né?
Fotografia, grafia da luz. Luz é tudo em fotografia. Luz é tudo. E você tem alguns momentos que são marcantes. Os dois mais marcantes, o alvorecer e o pôr do sol. No caso do pôr do sol, você tem dois momentos em que a luz assume uma característica específica e que são os dois momentos mais aguardados pelos fotógrafos. O primeiro é um pouco antes do pôr do sol, quando o sol atinge um certo ponto no horizonte, que ele já está baixo, ele ilumina com uma luz dourada. Essa luz ela é chamada Golden Light. Você pode perceber que ela já não está mais nessas fotos aqui. Ela passa muito rápido e é uma luz que tem uma característica muito intensa. As cores ficam fortes, vibrantes, né? É muito indicado para quentes, né? Ela é muito indicada para coisas de arquitetura e também para natureza. Chegou o pôr do sol, você entra num outro momento, que a gente já está entrando aqui, não está muito ainda, que é o chamado Blue Light. O Blue Light é aquela luz azulada. Também você tem poucos minutos após o pôr do sol e a completa escuridão, onde você fica com isso aí é Blue Light. Você tem um efeito muito bacana. Eu, particularmente, gosto mais da Blue Light quando você tem arquitetura envolvida. Então, na cidade, fica muito bacana a Blue Light. Em natureza, eu já não curto muito. Você não tem muito aquela coisa da iluminação de primeiro plano, então eu já não gosto. Mas olha como fica bacana. Eu tenho a Blue Light, né? E eu tenho as casas iluminadas artificialmente. Então você fica com uma luz bacana aí, né? É isso aí. Eu acho que a Blue Light demora um pouquinho mais do que a Golden Light. Não é muito mais, mas um pouquinho mais. Demora um pouco mais. Ela tem um pouco mais. A Golden Light é muito rápido. E essa questão da Golden Light é o ângulo de incidência do Sol, né, na superfície terrestre. Então isso é que faz com que a luz fique amarela. Ou seja, o Sol, durante o dia, ele está iluminando a Terra, né? Mas essa posição que pega de cima para baixo produz uma luz muito feia para a fotografia, né? Então, a luz mais tênue, mais tranquila como o Tony falou, no início da manhã ou no final da tarde, né? No nascer do sol, no pôr do sol. São os dois momentos mais preciosos. Não é que você não possa fotografar em outros horários, né? Mas a verdade é que a gente tem menos chance da foto ficar bonita fotografando em horários que a luz não está muito boa. A verdade é essa. Você quer uma foto estonteante, o ideal é pegar essas fotos. Início do dia, fim do dia. Esse lugar aí é um prédio antiquérrimo. Ele ali a data dele, ó. 1572, é o Maison des Tanneurs. Não sei se estou falando corretamente, porque eu não sei falar francês. Mas ele hoje é um restaurante e ele era um cortiço. É cortiço, né? Que pega couro e fica tratando o couro, tingindo o couro, né? Isso, é um cortiço. Era aí. Ele funcionava na Idade Média como um cortiço. A luz azul aí já está quase inexistente. Além disso, eu gosto muito de fotografia de cidades, né? Eu tenho fotos aqui completamente à noite também, né? Você consegue fazer fotos com tripé e tudo mais, ou usando algumas técnicas de fotografia para poder fazer a exposição correta, mesmo que seja à noite. Tá? Cada situação de luz você consegue explorar alguma situação, criar alguma coisa com ela, né? Então, essa aqui já é a estação novamente, né, Tony? A estação, eu primeiro botei ela de noite, depois botei ela de dia. Peraí, volta um pouquinho, dá para explicar. Isso aí é o seguinte, pessoal. Até agora a gente estava vendo fotos do primeiro dia, do segundo e do último dia.
essa aí já é o início do dia em que eu fui para Colmar. Então isso é a estação de Estrasburgo, na linha do trem, né? Eu já esperando para ir para Colmar, tá bom? Então pode passar. Aqui já vai para a última foto já. Aí. Isso aí é o trem indo, eu saindo, na verdade já não é Colmar, né? Eu botei aqui, mas eu me enganei. Isso aí eu já estava, tá vendo? Eu estava indo para Stuttgart. Isso aí eu estava indo, na verdade, para Heidelberg. Eu quis tirar essa foto para mostrar a velocidade que o trem vai, cara. Quase 250 por hora. É muito rápido, né? Muito rápido. Vou colocar as fotos de Colmar agora. Isso, vamos falar de Colmar. Colmar é uma cidade pequena, não vou chamar de vila, porque eu não tenho certeza se é uma vila, mas ela é uma cidade pequena, tem uma herança, como toda a parte da Alsácia. Eu vou comentando enquanto o Flávio vai procurando ali o diretório. Ela tem uma herança medieval, mas ela, como todas as cidades da Alsácia, ela tem uma característica muito parecida até com Estrasburgo. É aquele riozinho, plantinhas ornamentando o entorno dos rios, e tem alguns lugares que são medievais e que são interessantes para serem visitados. Colmar é aquela cidade que é muito bonita para ser fotografada. Ela é muito bonita. Qualquer lugar que você vá apontar sua câmera, você vai conseguir boas fotos, porque Colmar é muito bacana nesse sentido, né? Eu diria, é uma cidade fotogênica. E como ela está de trem a 30 minutos apenas de Estrasburgo, você visitar as duas e provavelmente ficando em Estrasburgo fazendo um bate-volta em Colmar é uma pedida para quando você vai na região da Alsácia, né? Eu me lembro que você, fazendo o roteiro, chegou a cogitar de sair de Estrasburgo, passar o dia em Colmar e depois ir embora, né? Você lembra disso? Sim. Mas eu desisti porque eu não consegui fazer essa volta de forma fácil, e eu teria também o problema mais. Como eu estava de trem, eu ia ter que fazer check-out de manhã no hotel, levar a minha mala comigo para Colmar, arrumar um locker, né? Um lugar onde guardar a mala, pagar por ele, para depois ir lá recuperar. Provavelmente a estação de trem teria isso, tá? Não é incomum você achar lockers, armários, né? Não é comum você achar isso em estação de trem, não. Ainda mais estação de trem na Europa, que o pessoal faz bate-volta à rua, né? Mas eu achei melhor não fazer isso, preferi dormir em Estrasburgo e no dia seguinte pegar o trem o mais cedo que eu pudesse. Isso aí é o Campo de Marte. Ele é no caminho para o centro antigo, entre a estação de trem e o centro antigo de Colmar. Então ele tem esse... É um parque, né? É uma cidade muito bacana. Concordo que não se justifica ficar muito tempo aqui, né? Nem em Estrasburgo, nem em Colmar. Mas juntando as duas cidades, que a maioria das pessoas faz, né? Aí dá, você tira um dia para um dia para o outro, já tá assim de bom tamanho. Flávio, né? Eu diria o seguinte, eu fiz em um dia inteiro um dia inteiro a outra. Eu não vou dizer que eu fui correndo, não, eu fui com um tempo adequado, mas eu também tenho uma certa agilidade para fazer isso e uma resistência ao cansaço que ainda está ali, né? Por enquanto ainda está ali, mas é muito cansativo. Então, se você quer fazer diferente disso, pega 2 dias para Estrasburgo e um dia só para Colmar, tá muito bom, porque eu fui cedo para lá e deu assim, tipo 3 da tarde, eu já estava voltando para Estrasburgo, cheguei no hotel, dormi. Quando deu 7h30 da noite, mais ou menos, eu acordei
e fui para aqueles pontos esperar a Golden Light e a Blue Light, que foram as fotos que vocês já viram. Então aí é o caminho, né? Em Colmar, essas fotos, é o caminho da estação de trem, passando pelos Champs-Élysées e indo em direção ao centro antigo. Colmar tem muitas casas no estilo alemão, vocês vão reparar nisso. Essa é já a parte antigona. A gente tem também uma catedral lá em Colmar, né? Vocês passaram por ali o museu que eles chamam de Village Hanse, muito parecido com o Museu da Alsácia lá de Estrasburgo, então eu não entrei, não valia a pena, mas ela é lotada dessas coisas todas. Tem algumas igrejas legais, essa aí é uma delas, é aquela que está lá fora, a foto, né, uma catedral. Eu gostei muito das duas cidades. Se não me engano, eu fiquei 3 noites em Estrasburgo, tá? Então foi suficiente. Eu fiquei 3 noites, mas a primeira noite foi praticamente chegar, comer e dormir, né? Não tinha disposição para nada. Depois do dia inteiro. Chegou em Paris. Cheguei em Paris de tarde, ainda peguei o trem e tal, sem conseguir descansar direito. Aí é muito difícil. Muito cansaço, cara, muito cansaço. Por causa do fuso horário, né? Por causa da... Também, assim, o eu voo... sempre recomendo. Um voo longo, né, cara? Foi direto, Rio-Paris, voo? Foi direto. Eu sempre recomendo chegar e descansar. Não põe nada no primeiro dia, porque é complicado. Conforme vem o cansaço, você para de prestar atenção nas coisas. Então, o ideal é você descansar e acordar refeito no dia seguinte. Repare nas fotos, você vai ver semelhanças com as fotos de Estrasburgo, né? O canal, as plantinhas ornamentando. Isso aí não é que uma copia a outra, não, pessoal. Isso aí é da região. A Alsácia, ela é assim, né? É o estilo do lugar mesmo. É o estilo, é o estilo. Tem diversas fachadas que eu gostei, achei bonitas, então eu fotografei. Tem essa rua chamada Grand Rue, é uma rua famosa onde tem as lojinhas. Tem essa parte que vocês estão vendo, é uma regiãozinha chamada Ville, ou Vila Antiga, né? É a parte antiga da cidade, né? Você tem uma fonte aí que é famosa, é Fontaine Schwende, acho que fala assim o nome, né? Tem a Sala do Corpo da Guarda, tem um mercado municipal que é bem legal, tem umas comidas diferenciadas, comidas típicas do lugar, né? Essa loja aí, cara, tinha um papagaio de brinquedo. Eu achei muito maneiro, quase comprei esse troço, sabe que é 30 euros? Eu falei, pô, o problema não era nem 30 euros, eu viajei com uma mala pequena, cara, eu não despachei mala nenhuma. Mala pequena para 20 e poucos dias, meu irmão, pô, eu fiz milagre, né? E aí eu ia enfiar onde o tal do papagaio? Porque eu não podia quebrar. Se você quer comprar uma camisa, um par de meia novo, beleza, tu enfia ali no buraco, lá nos buracos da mala. Mas, cara, um negócio que é frágil, pô, não dá, né? Aí eu deixei pra lá, mas você falava e ele ficava repetindo. Muito bacana. Cara, uma vez numa viagem dessa, minha mulher cismou de comprar um negócio desse tipo aí. Eu falei, irmão, não compra isso, pô. Mas como é que vai levar esse negócio? Não, deixa aí, pronto. Só fui falar pra não comprar, né? Cara, a mulher carregou aquele negócio a viagem inteira, até chegar no Brasil. Só de raiva. Só porque eu falei pra não comprar o negócio. Eu não posso falar nada, porque quando eu fui a Toledo, eu me apaixonei, porque eu gosto de espadas, eu me apaixonei por uma espada. Custava quase 300 euros. E eu peguei, o meu olho brilhava. Cara, linda, era um gládio, né? Na verdade, eu gostei de muitas, mas essa, cara, que bacana e tal. Mas eu pensei em duas coisas. Primeiro, loucura pagar esse preço num negócio. E não é nada, é um souvenir. Segundo, como é que eu vou levar esse troço para casa?
Aí deixei isso pra lá, minha mulher tava comigo, a gente foi embora jantar, não sei o quê, e eu pensando, e ela, cara, tu vai chegar lá no Brasil e vai ficar chateado porque tu não comprou. Você tinha que ver a sua cara quando você tava analisando a espada. Vai lá e compra, pô. A gente dá um jeito de levar isso pra... Pô, ela me deu tanta força nisso que eu voltei e ela tá aqui na parede. Não dá pra ver, né? Cabia mas na ela mala, tá aqui. pelo menos? Cara, sabe o que eu fiz? Eu entrei numa lojinha de China, peguei um durex desse tamanho, tipo 1 milhão de durex ali. A cada vez que eu pegava um voo, eu despachava a minha mochila de roupa com ela grudada do lado de fora, toda grudada na mochila por durex, cara. Meu irmão, caramba, não soltava de jeito nenhum, cara. Não soltava de jeito nenhum. Olhar, que maneiro pegar a tua espada. Mas ia ter que levar a mochila junto, porque tava muito presa, cara. Tava muito presa. Olha que gracinha isso. Volta um. Eu almocei nesse restaurante aí. Cara, a espada chegou até o destino depois de umas 4 ou 5 voos internos, cara. Esse brasserie, né? Todo jeitosinho, a ornamentação dele, olha lá, muito bacaninha, né? Muito bacaninha. Muito legal. Eu gosto dessas coisinhas. À direita, aí é o mercado municipal. Uhum. Vocês percebem, pessoal, a questão da inclinação do sol que eu falei? Olha, o sol está bem inclinado, então uma luz dura, né? Você faz o registro da foto porque você não vai ficar ali esperando uma luz linda para ficar fazendo a foto. A gente tá viajando, é o que tem, né? A fotografia de viagem é assim mesmo, mas você repara que é uma luz que não te ajuda, né? Enfim. E nem o fotógrafo também, porque o foco ficou péssimo, mas tudo bem. Ele não percebeu que o foco está na planta e que, de propósito, o resto está desfocado. Ele não percebeu que isso é uma jogada para você ficar com um negócio bacana. Mas ele não percebeu. Pessoal, esse cara, se você puser ele em frente à Mona Lisa, em frente a uma obra maravilhosa, Leonardo da Vinci ou qualquer outro, ele vai ficar olhando assim, esse quadro tá feio, ele não tem essa fineza artística, não tem. Uma pessoa que veste uma camisa dessa não tem condições de admirar uma obra de arte. Negativo. É que o Tony, assim, quando ele começa a receber influências da minha pessoa, ele começa a melhorar a criticidade dele nas fotos, começa, né? Era um cara meio largado, aquela coisa por aí, né? Então agora ele está se ligando mais. Largado eu continuo sendo. Eu às vezes vejo fotógrafo se ajoelhando para tirar um ângulo lá embaixo, eu fico olhando e fica assim, ó. Eu não faço isso de jeito nenhum. Quando eu levantar, vai dar um monte de dor no joelho. Eu vou fazer isso pra quê? A luz não tá ajudando. Eu faço. Desde no chão. Aí vai a luz de 10 horas da manhã, luz de 2 horas da tarde. Vai ficar uma porcaria de qualquer jeito. Eu já assumo. Não, a luz tá uma droga. Pô, não vou deitar ali naquele negócio sujo por uma luz dessa, não. Pô. Hein? Pessoal, essa parte toda aí é uma parte que mostra muito a Alsácia e sua herança alemã. Olha o estilo das casas, você vai perceber que todas elas no mesmo estilo que essas casinhas. Na verdade, você vai ver isso na Suíça, você vai ver isso na Áustria, são essas casinhas com essas madeiras, né? Isso é muito interessante, muito interessante. Aí, olha, essa rua é sensacional, Colmar. Essa rua é sensacional. É a Rue des Tanneurs. Essa é a fonte, a tal da Fontaine Schwende. Schwende.
A cidadezinha, cara, sensacional, cara, sensacional. E aquela região lá, eles chamam de La Petite Venise, que é a pequena Veneza. Por motivos óbvios, né? Vocês devem ter reparado que era bem nesse estilo de cidade, né? Vendo as fotos aqui, me lembrando dos lugares onde eu passei e tudo mais, me faz lembrar uma cidade, guarda uma relação. As cidades não são semelhantes, não é isso que eu quero dizer, mas uma relação de turismo com Bruges. Já foi a Bruges, na Bélgica? Eu iria naquela segunda metade que eu cancelei. Não fui, não conheço Bruges, eu conheço Bruges de um filme, mas é muito bonita, né? Toda medieval e tal. Se ela for parecida com Ghent, então beleza, porque Ghent eu fui na Bélgica, já fui na Ghent. Eu já não fui a Ghent. Bélgica aí ferrou, não dá pra gente comparar se elas são parecidas. Mas eu digo que Bélgica, me falta Bruges e Bruxelas. Eu não fui em nenhuma das duas. Sim. Bruges é uma cidade pequena, você vai fazer tudo a pé, como é Colmar, né? Eu fiz o roteiro de lá. Então, lá tem igreja, tem praça, a praça linda, enorme. Então, assim, mas guarda uma relação com Colmar, que eu digo que é o seguinte, é uma cidade pequenininha, cheia de milhares de detalhes, de coisas lindas, e muita gente para lá e para cá e tudo mais, né? E tem canal. Bruges tem canal. Tem canal também. Mas não é uma cidade germânica, né? Estou falando, não é essa relação. A relação é só do tamanho da cidade, a ambiance de ficar viajando, de passear, percorrer as ruazinhas ali. Foi só uma coisa que me ocorreu aqui enquanto estou vendo as fotos. Bruxelas é uma cidade tipo Luxemburgo, acho que até tem mais coisas que Luxemburgo, né? Muito grande. Eu tinha muita coisa para visitar em Bruxelas quando eu fiz o roteiro, né? Bruxelas já tem que ficar mais tempo, tá? Porque agora é o seguinte, só um detalhe, Tony, eu não sei se a gente vai chegar em Bruxelas algum dia vai, né? Mas para mim, minha opinião, a praça mais linda da Europa toda que eu conheci. Em todos os lugares que eu fui, Bruxelas é a praça mais linda que tem, cara. Eu não fui, não conheço. Incrível, cara. A praça é maravilhosa. A praça era tão legal que você vê, em Amsterdã você tem uma praça dessa central, né? Em Bruges tem também, em outras cidades tem. Então, lá era tão legal que à noite eu ia para lá só para deitar no chão lá, entendeu? E muitos grupos de pessoas, gente pra caramba, assim, só admirando aqueles prédios, aquela coisa. Isso é muito legal, né, cara? É muito legal. É muito legal. Uma garrafinha de vinho, e um rolezinho na praça. Por isso que eu acho que é legal você ficar sempre central, sabe? Qualquer hora do dia, da noite, você vai lá, de madrugada, vai, pô. Você fica do outro lado da cidade, você não vai ter disposição de ir, né? Aí eu já tô voltando, tá vendo? Vê como é que eu voltei cedo. Isso aí era 3 e pouca da tarde, cara. Eu fui de carro. Não recomendaria, tá, pessoal? Se você estiver, mesmo se estiver de carro em Estrasburgo, vá de trem. Vai por mim, que é melhor. Porque o acesso é rápido, o trem é rápido, então não é barato, não foi caro. Então... O carro você vai ter que dirigir ali uns 40 minutos, né? Vai ter que procurar lugar para estacionar, vai dirigir na volta, tal. Eu acho que aí é um bate-volta de trem tranquilo. Uma coisa relevante, pessoal. Uma coisa relevante nesse aspecto aí é que a passagem
para Estrasburgo, eu achei que valia a pena comprar com antecedência. Tem um risco? Tem. Você chegar lá na hora, vai fazer imigração, alguém está encebando, a fila está enorme. Tomem cuidado com a imigração em Heathrow. As filas em Heathrow são gigantescas e elas pioraram depois do Brexit, tá? O pessoal tenta agilizar, eles cooperam. Essa vez agora que eu fui por último, foi mais rápido um pouco. Mas geralmente, se você tiver com passagem comprada de trem, alguma coisa assim, tem que tomar um certo cuidado, tá? Agora lá no Charles de Gaulle foi rápido, mas tem risco. Você pode perder o trem porque não deu tempo de você chegar na estação. Dessa vez eu fiquei esperando pra caramba porque deu tempo aberto. Agora, para Colmar, tem trem de meia hora, então não precisa. Você paga é um valor baixo, você vai tranquilo, rápido, não tem que ficar procurando estacionamento, não tem que se estressar. Pega o trem, vai para Colmar, visita, final do dia, cansou, vem embora. Fica em Estrasburgo, que eu acho que é tiro certo. A estação é central. É central, né? Central. Então, tipo, tranquilaço, né, Tony? O caminho da estação até o centro antigo de Colmar deu 10 minutos. E são 10 minutos passando por dentro do Champs de Mars, que é o Campo de Marte, que é um parquinho bonito, né? Aquele chafariz bonito da foto aí, e com vários banquinhos, árvores, uns velhinhos tipo Flávio assim, conversando e tal, né? Tomando chazinho, comendo torrada, molhando a torrada no café com leite, comendo. Né? O negócio de chazinho é contigo, não é comigo não. Tiozão toma chazinho na excursão. Vovô Flávio. Heidelberg, pessoal, é isso mesmo. Eu fui para Karlsruhe. Eu fiz essa audiação lá, foi uma audiação tranquila, né? Eu saí de Estrasburgo, fui para Karlsruhe e de Karlsruhe eu fui para Heidelberg. Aí você fala, pô, Tony, como é que você descobriu que foi nessa estação que você teve que fazer a baldeação? Eu peguei um site do qual nós já falamos aqui, demos uma super dica dele, que é o site Rome to Rio, Rome 2 Rio. Esse site.com, né? Esse site você põe a origem e o destino, ele te dá várias maneiras de sair de um ponto e chegar no outro. Quando é trem, ele te fala. Você vai pegar um trem do lugar tal até o lugar tal hora. E depois de tal hora. Então ele monta o cruzamento entre as diversas opções de chegada. Aí eu peguei essa informação que ele deu, vi qual era a empresa, no caso, empresa de transporte ferroviário, que é a empresa, essa ICE, não sei qual é o nome dela, mas a sigla é ICE, fui lá no site deles e comprei. Então, inclusive, é uma empresa francesa que eu consigo comprar coisas alemãs, por conta de ter as baldeações. Então, comprei lá, fiz bonitinho, já comprei com antecedência, né? Porque eu não queria ter problema de chegar lá na hora e não tem vaga, só tem vaga para o próximo trem, e aí você se estrambelha todo. Fiz isso, fui para Heidelberg, entrei, joguei as minhas malas lá no malheiro do hotel e fui para a rua passear e conhecer a cidade de Heidelberg. Colocar agora de Heidelberg aqui. Estamos todos aguardando o meu estagiário achar Heidelberg no nosso pendrive, no nosso drive virtual e colocar as fotos. E ele com essa agilidade. Diga-se de passagem, né, Tony? Heidelberg foi uma dica minha aí nesse roteiro, hein? Foi. Eu tenho que agradecer. Eu dou a César o que é de César. Eu tenho que agradecer, foi realmente uma dica tua. A cidade, pessoal, Heidelberg é muito famoso pela faculdade, por exemplo, né? Heidelberg, você tem físicos famosos. Mas aí
A Heidelberg, ela é muito famosa por conta de algumas coisas, mas a faculdade de Heidelberg, os físicos de Heidelberg, né? Você deve lembrar, se você lembrar das aulas de física, o princípio da incerteza. Lembra do princípio da incerteza, Flávio? Não me lembro. Princípio da incerteza de Heidelberg. É um princípio de física quântica que você não consegue observar posição e velocidade, se eu não me engano, da partícula, porque quando você observa uma, a outra se altera. É uma coisa mais ou menos assim, e foi descoberto lá, e não teve só esse físico de importante, teve outros físicos importantes, né? E eu, obviamente, não fui por isso, eu fui porque o Flávio falou que era boa, que a cidade era bacana. É mesmo. Então vale a pena. Dica do vovô foi bom, tá? É uma cidadezinha pequena também, né? Pessoal, pequena. Um dia mais do que suficiente. Heidelberg não conseguiu ser bombardeada na Segunda Guerra, porque o dia que os ingleses foram lá para bombardear, e se você perceber a questão da história, várias cidades vizinhas na região foram completamente devastadas, né, pelos bombardeios ingleses. E tinha uma tática lá, já no final da guerra, de fazer isso para destruir a logística alemã e tudo mais, né? Então, Heidelberg não foi bombardeada. Por quê, pessoal? Porque no dia que os caras foram bombardear, tinha também demais, e eles não conseguiram achar a cidade. Tá? Então, tem essa história, tem aí na cidade. Sorte, hein? Não conseguiu ser bombardeada. E o detalhe aqui dessa foto, estou parado aqui um tempão para falar que o nosso amigo tiozão do canal escondeu o sol através da torre da igreja ali, para ver se faz um negócio diferente, e ficou muito legal. O nome disso é Halo. Só esqueci de botar a pontinha aqui em cima, essa pontinha tá me incomodando aqui, não tem como tirar isso daqui mais, só se dar uma cropada, mas tudo bem, tá bom, tiozão, vamos pra frente. Dá pra cropar. Dá pra cropar. Aí, cortou aqui. Agora olha só, vou contar uma coisa engraçada. Vou contar uma coisa engraçada. Escuta só isso. Para aí nessa foto, tá? Quando eu cheguei em Heidelberg, eu obviamente fiz a mesma estratégia que eu vim adotando. Eu fiquei muito próximo da estação de trem, né? Vocês viram lá a estação de trem, aquele mural bonito, né? Tal. Aí eu andei coisa de 10 minutos, 5 minutos, você estava naquele hotel que eu fiquei. Botei lá as coisas. De lá até o centro histórico é longe. Dava tipo uma meia hora quase andando. Só que eu prefiro ir andando quando eu vou, e prefiro voltar num veículo de transporte público, porque quando eu vou você está deslumbrado, você quer olhar tudo, você quer ver tudo, e na volta você já está cansado. Então eu falei, eu vou andando. Aí fui andando. Primeiro ponto que eu chego é essa igreja aí. O nome dela é Jesuitenkirche. Kirche é igreja em alemão, né? Então essa igreja é a igreja dos jesuítas, a igreja católica, tá? Eu entrei, estava tendo missa, e isso aí era um domingo. Domingo, por volta de meio-dia. É um horário comum para ter missa, mas estava tendo. Aí eu tirei algumas fotos, não dá para tirar muita foto porque tá rolando missa, você pode tomar chamada de atenção do padre, com toda razão. Então eu tirei uma lá de fora, tirei essa daí, e cara, eu olhei em volta, não tinha absolutamente nada na cidade, nada. Aí eu falei, o que eu vim fazer aqui, cara? Falei, poxa. Aí tudo bem, peguei o meu mapinha virtual, botei o próximo destino, que é a Corn Market. Corn Market é o mercado de milho, é uma praça que foi mercado de milho no passado, né? Falei, vou lá. Era dali, tipo, uns 10 minutos andando dessa igreja aí. Só lá é que eu fui passar pelo centro
antigo e turístico. Aí não era ainda, eu não sabia. Lá estava movimentado. Mas aqui, cara, me deu aquela sensação de putz, o que eu tô fazendo nesse lugar, cara? Não deve ter nada pra ver, cara. Ah, beleza, vai passando as fotos aí agora. De fato é uma cidade pequena, né? Mas tem pequena surpresa, não vou dar spoiler, não vou dar spoiler. É o seguinte, pegando essa ruazinha que tem aí na esquerda desse prédio, se você for reto, você vai sair numa rua de pedestres que ela tem um comércio vibrante. É óbvio que era domingo, estava fechado, mas é um comércio bacana, sabe? Isso aí é a igreja, né? Que estava tendo culto que eu falei. É a igreja. Tanto é que essa foto aí tem um vidro na frente. Eu tentei fazer com que não desse para ver. Quando você vai andando e chega nesse lugar aí, ó, aí tu vê que tem um reflexo aí do vidro. Isso aí já é o centro histórico, centro turístico. E já tinha bastante gente e tal. Essa igreja aí é a Church of the Holy Spirit. E esse lugar é uma praça, né? Essa praça tá para frente dessa foto, né? Que é a chamada Hauptstrasse. É a rua, né? Hauptstrasse, e tem a praça, né? Essa rua aí era cheia de restaurantes. Olha a praça aí. Não, essa praça aí é a Corn Market. Lá em cima você tá vendo o castelo, tá vendo? É o Palácio de Heidelberg, tá? Esse aí é a antiga praça que rolava o mercado do milho aí, né? E ela é na Hauptstrasse. Então tem esse lugar aí que é é como se fosse a prefeitura, né? É o City Hall. A praça é essa aqui, ó. Essa que você tá falando, né? Nós ficamos aqui também tomando um negocinho aqui e tal. Aí é ótimo. Pra cá tem a outra praça. Isso, tem restaurante caro e restaurante barato. Essa praça aí já é mais subindo a rua, subindo aquela rua, a praça. Então você sobe, tem essa praça aí, você tira essas fotos, e se você for mais para cima, você vai chegar nesse Arco do Triunfo aí. Volta um pouquinho. É o Car Store. Eu não sei a história dele, cheguei a saber quando eu estava lá, mas eu já esqueci. Foi mal, pessoal. Tem 1 mês e meio que eu estive nesse lugar e a memória não é das melhores mais. Isso aí é a volta do Car Store para a Corn Market e as outras pracinhas. Então você vai voltando, tem várias casinhas bonitinhas, né? Alemães, você está na Alemanha, até que você entra na igreja do Espírito Santo. É aquela igreja, né? Church of the Holy Spirit, da Hauptstrasse. Essa igreja é uma igreja cristã, não é igreja cristã protestante, não é uma igreja católica, né? Cristã católica. Você pode notar um órgão, cara. Aqui tem um órgão de tubos enorme, olha isso, cara. Agora, cara, uma coisa que me chamou a atenção, aqui eu o painel não sei, do órgão, é o painel. O cara toca esse órgão nesses tubos enormes, coisa linda, olha, tubos pra lá, pra cá. Isso aí. Imagina o som disso. Os alemães são muito feras nessa parada de órgão de tubo, né? São muito sinistros e diversos compositores alemães aí que se destacaram com esse instrumento aí incrível. Agora, voltando ao assunto da igreja, uma coisa que me chamou a atenção é questões religiosas, né? A Igreja Católica, ela tem a prática religiosa de você acender velas para rezar por uma determinada pessoa, pelas almas. Não avança não, só um segundinho, peraí. Tá. E a igreja evangélica protestante, até onde eu conheço, pelo menos as no Brasil, não tem esse costume, não tem essa prática religiosa. Mas na maioria das igrejas protestantes que eu entrei nesse local e as igrejas anglicanas, elas têm essa prática. O que me
deixou curioso. Depois eu vou estudar sobre isso, mas eu fiquei curioso, né? Mas enfim, volta só um pouquinho, por favor, para falar sobre isso aí é a subida para o... Essa é a rua que tem os restaurantes, né? É a Hauptstrasse. Se não for ela, é uma das laterais, porque eu fiquei andando várias delas. Ela mesmo, né? Olha o nome aí, Hauptstrasse. Então, essa aqui é a Kettengasse. Não sei falar alemão. E aí... Volta mais? Volta mais aqui? Não, pode avançar. Você tem tudo que o tipo de comida lá, você pode ver que tem um Subway ali, você tem kebab, você tem restaurante. Eu almocei nesse restaurante aqui, nesse aí que tá de frente aí, ó. Esse? Não sei nem o nome dele. O pessoal fica me perguntando, tem dica gastronômica? Não tem. Deixa comigo isso daí. Quando chegar na minha vez de montar a viagem... Vovô manda bem. Eu já falei, do a César do que é de César. Vovô me deu uma dica uma vez em Florença, da bisteca fiorentina, uma tacada, desse tamanho de carne, deliciosa, gastei os tubos lá, é muito grande a bisteca fiorentina, mas deliciosa, eu adoro carne, deliciosa. Pessoal, isso aqui é uma subidinha, não é nada de outro mundo, você sobe isso aqui e vai parar nos jardins do castelo de Heidelberg. É um castelo que vale a pena ser visitado, ele tem uma história muito bacana e eu te indico, não deixe de fazer a visita guiada. Lá de cima do castelo você tem essa vista da Ponte Velha, né? Você vai ter outras vistas aí que você vai ver, você vê a cidade todinha de cima, do alto, né? Conforme você vai subindo, você vai percebendo. E a visita guiada, ela é muito instrutiva, porque ela vai te mostrando, principalmente, coisa que vai fazer parte do Gare de Lure, como foi o chaveco do Duque, ou Conde, não me lembro agora, eu vou estudar depois para contar a história bonitinha, tá, pessoal? Que morou aí com a rainha, na época, princesa Elizabeth, que não é a Elizabeth II. Primeiro. Tá? E tem um teleférico também, pessoal, para subir, né? Quem quiser pagar, tem um teleférico que leva lá no castelo. Viu lá, não? Eu acho que não é teleférico, não. Eu acho que é um funicular. Funicular. Eu vi sim, vi. Tá. Eu subi de funicular. Eu fui na raça, não é nada de botar os bofs para fora, e esse funicular ele fica na subida, que ou você vai para o funicular, tem a estação, ou você sobe a pé. É a rua, aquela subidinha. Um pouquinho antes daquela foto lá é onde fica. Isso aí já é a vista do jardim do palácio, né? Lindo, é uma cidade muito bonita, vista de cima. Inclusive, eu tinha marcado, mas eu já estava completamente sem disposição. Desse outro lado da ponte, vocês estão vendo que tem uma área verde. Essa área verde aí ela é lotada de trilhas, que para quem gosta e vai para Heidelberg com tempo e disposição, vai para lá e faz essas trilhas. Tá? Aqui já é o interior do castelo, né? Aí já é o início, né? Partes do castelo. Aí a entrada é paga. A visita guiada, obviamente, também é pago. Não era caro, era 6 euros. Não é caro. E é um castelo enorme, né, pessoal? É enorme, né? Muito grande. E muito bem grande. conservado. E você... Né? Exatamente, tem esse detalhe e tem mais uma coisa. Você só entra em algumas partes, parte com as mobílias e tudo, que é essa parte aí, tá mostrando aí. Você só entra aí com a visita guiada. Tá? O guia era muito divertido, contava umas histórias de um jeito irreverente, então foi bem legal. Né? Isso aí era os símbolos da galera que tinha lá. Brasão, né? Tem brasão. Eu não fiz a visita guiada. Por quê? Porque estava numa excursão, pessoal. Então, assim, não havia tempo, tinha que voltar, aquele negócio.
Vocês devem se lembrar que isso foi uma observação minha quando eu falei do castelo de Stirling, lá na Escócia. Se você for ver aí uns 3 programas para trás, né? Esse programa, eu falei a mesma coisa que foi o que o Flávio passou. Era uma visita guiada, o cara deu 1 hora, não casou o horário, eu tentei forçar a barra e entrar, mas não deu jeito. Não deu jeito. Fiquei um pouquinho só na visita guiada e tive que abandonar. Então tá aí a diferença entre você fazer excursão, né? Tem vantagens, mas tem desvantagens também. Tem você não consegue ficar o tempo que você quer, você não consegue voltar no lugar, quero voltar de novo, quer dizer, tipo, ó, tem 20 minutos. Esse barril aí é fogo. Esse barril aí é um barril gigantesco, porque tinha produção de vinho lá, então é um barril que eles usavam mesmo para condicionar vinho até pouco tempo. Tem aquele lá e tem esse aí. É enorme, é muito divertido isso. Olha o tamanho da pessoa lá em cima e você faz né? Você tem a ideia aí pelo tamanho da proporção, tá me faltando a palavra. Aí é uma farmácia, né? Aí eu já estava descendo de novo, isso aí é o City Hall. E aí, pessoal, é a entrada daquela ponte velha, tá? É logo na entrada da ponte. Esse aí, esse macaquinho, ele tem uma história que vai fazer parte do nosso Gardilu. Eu não vou contar agora porque eu vou estragar a história. Mas ele tem uma peculiaridade. E ele está animado com o Gardilu, pessoal. Está animadíssimo com o Gardilu. Tem muitas coisas legais aí para contar. Esse bichinho, você pode ver que tem uma parte ali que está polida. Você tem que ir lá e passar a mão no biquinho dele. Ele é chamado de Brookenaf. Não, Brookenaf. Esse macaquinho aí. E ele tem sim uma história ligada ao lugar, ao castelo, né, e tal. Então essa continua sendo a parte antiga, né, de Heidelberg. O pórtico, né, da entrada. Aí já o ângulo da ponte vendo o castelo lá atrás, né? Isso, exatamente. É grande castelo, né? Muito grande, é muito grande. De lá tem uma foto que pega essa ponte aqui. Agora daqui está fazendo o ângulo inverso, né? É o contrário. Ao contrário. É dessa ponte aqui fotografando o castelo. E tem sempre muita gente na rua, né, cara? Principalmente nessa época de verão, os alemães, pô, se puderem, ficam aí pegando sol para gerar vitamina D e tudo mais, né? Essa é a ponte, né? Eu atravessei, pode ver que o pórtico tá lá. Então eu atravessei, vim ali para a direita dela, tem um viewpoint ali que você tem o castelo à tua esquerda, a ponte, o pórtico e o topo da igreja do Espírito Santo ali na frente, tá vendo? Muito bacana, Antônio. Muito legal mesmo. Passar as últimas fotos aqui de Heidelberg. Dá para perceber que é um lugar muito bonito, não muito grande, né? Pouco tempo você visita. Aqui já está do outro lado do rio. Já está do outro lado do rio. A luz aí já estava começando a ficar boa, né? Ó, o Brookenaf. É isso aí. Vocês percebem pelo ângulo do sol, já vai inclinando mais, né? É isso aí, pessoal. Obrigado, tá? Curta o vídeo,
se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com as suas... Ativa o sininho, tem que ativar o sininho. Ativa o sininho e não perca a série Gardilu, tá legal demais, pessoal. Um abraço para todos. Partiu! Partiu, pessoal. Olha a cabeça, hein? Cuidado. Valeu. Uma chuva inusitada. Valeu, galera. Um abraço. Malas prontas. Roteiro pronto, Tony? Totalmente pronto. Tudo reservado? Tudo reservado. Orçamento em dia, detalhes dos locais, tudo em dia. Kevin Bacon está animadíssimo. Moleque. Valeu, galera. Fui. Partiu. Partiu. Solta a vinheta e vamos mandar bala. Curta o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho. Assim você fica sabendo, sempre que a gente colocar um vídeo novo, você vai ficar sabendo e já assiste. Tony Rodrigues. Mas, pessoal, esse é um canal para a gente falar de viagens, nossas experiências de viagens. Depois vocês vão conhecer direitinho essa figura aí, né? A nossa proposta aqui, pessoal, é trazer esse assunto das viagens, a maneira de fazer e como aproveitar bem esse recurso que a gente tem. Não tem jeito errado de viajar. Errado é não viajar. Pessoal, então é o seguinte. Hoje, aí... Peraí, vou botar o Tony de novo aqui. Deixa eu colocar aqui de novo. Ó, eu vou falar que... Já começou o bisoião de novo. Ele tem um problema com esses botões ali, janelinha, vai pra cá, vai pra lá. Não é isso, não. Aí, pô, por isso que é legal, que no final eu boto um negócio em preto e branco, essas palhaçadas, eu deixo pro final. Aí boto não repare a falta de técnica do fotógrafo. Ó, que eu vou falar do vídeo estático, não pega no meu pé, não. Tu tá aqui, ó. Aqui na minha... Pessoal, ele falou uma bobagem esses dias, ele sabe que ele falou, vai ficar aqui, ó. Até velhinho eu vou estar lembrando dele, ó, que tu falou aquele negócio. E nada. Até a foto do... Tu não fez a famosa decupagem das fotos, já vi isso, né? Até a foto que eu tirei para não esquecer a senha do Wi-Fi. A senha, né? A senha do Wi-Fi, porque às vezes eles não têm a senha escrita no quarto. Então tu tem que tirar a foto para chegar lá em cima e colocar finalmente nos dispositivos que você não teve a oportunidade. Deixa comigo. Ele aprendeu! Soltem fogos. Pum, pum, pum. O cara veio mal vestido para um programa importante como esse. Como é que pode? Tiozão, aí, tomou chazinho na excursão? Tomou chazinho na excursão, não? Não, que chazinho de excursão. Eu vou dormindo, quando cara fala, chegamos ao Gatal. Opa, beleza, estamos aí. É minha vez, aí pega a máquina, pega tudo e vamos lá.